Você já pensou ou já parou para refletir o quanto nós estamos sendo bombardeados todos os dias de circunstâncias enganosas, de fraudes, de golpes e todos os tipos de palavras que eu posso usar aqui negativa no sentido do engano, e principalmente se tratando financeiro. E hoje eu quero deixar aqui nesse vídeo algo muito importante para você parar e refletir, porque há muito tempo, eu vou dizer que pelo menos há uns 4, 5 anos, já me passava pela minha mente sobre como as pessoas, ou como nós, seres humanos, né, temos uma propensão e uma facilidade de desenvolver com muito mais velocidade, com muito mais agilidade, as coisas que não são para o bem de todos. Ou seja, eu faço coisas às vezes até, entre aspas, boas, ou entre parênteses, boas, porém ela é boa para mim mesmo, ou para um grupo exclusivo e pequeno de pessoas, mas não para todos, para o bem da sociedade. E recentemente mesmo, bem recente agora, nessa semana que eu estou aqui gravando, no mês de março, final de março de 2025, eu tive mais uma vez, vamos dizer assim, esse cortejamento, né? Um fraudador entrou em contato comigo sabendo que eu tenho uma circunstância judicial e me abordou falando que esse valor estava disponível. Só que no momento exato que ele falou que tinha que fazer uma videochamada e que para essa videochamada, esses valores, enfim, né, fosse liberado, qualquer coisa do tipo, né, era necessário fazer essa confirmação. E aí ele falou que na videochamada, em vez de ele fazer o que eu estou muito bem habituado a fazer, porque eu trabalho, grande parte dos trabalhos que eu desenvolvo está relacionado ao marketing digital, ele pediu que compartilhasse a tela do meu aparelho com essa pessoa, e não uma videochamada. E aí, pronto, o golpe para mim estava mais que claro. Eu já estava suspeitando, mas aí, nesse momento, eu identifiquei claramente o que era esse golpe, né? E você precisa parar e pensar e refletir sobre isso. Você pode perceber, provavelmente nos grupos de família, pelo menos no grupo da minha parentela, acontece muito. Volta e meia, um posta lá um número diferente com a sua foto de perfil falando que trocou de telefone. Esses golpes estão cada vez mais tomando conta do Brasil. Então, esteja alerta, esteja alerta. Não caia em golpes como esse, porque são simples, mas muitas vezes pessoas caem. E eu quero te mostrar que isso é algo, infelizmente, terrível, mas já estava escrito que assim seria e assim será até o fim desses tempos. Por isso que eu quero te falar, meus irmãos, te chamar como irmão, porque se você ainda não sabe quem é Cristo Jesus, quem é o Senhor dos Senhores, você precisa conhecê-lo para você se libertar. Você vai viver, vai consumir, vai usufruir deste tempo, mas você não vai se prender nele e com isso cair em golpes como tantas pessoas estão caindo em golpes nos dias de hoje. Diz assim, lá no livro de Lucas, versículo 8, nessa versão que eu estou lendo, que é uma tradução do inglês para o português, do original para o inglês e depois do inglês para o português. E louvou aquele senhor, um injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Olha isso. Agora eu quero ler mais duas outras versões. A King James 1611 vai dizer assim: e o Senhor elogiou o mordomo injusto, porque ele agiu com sabedoria, porque os filhos deste mundo são mais sábios na sua geração do que os filhos da luz. Agora uma outra versão, mais simples, mais contemporânea para esses tempos que estamos vivendo no século 21. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Então perceba aqui, meus irmãos, claramente que quando nós todos, seres humanos, fomos criados pelo Deus Criador dos céus e da terra, e de todos os animais, de todas as criações, de todas as criaturas deste mundo. Porém, nós, seres humanos, temos um fator além do que todas as outras criaturas, porque nós somos imagem e semelhança do Criador. Então nós temos um cérebro, uma mente muito, muito criativa, e ela tem essa propensão natural na sua biologia. Porém, o propósito, a causa, ou o que você carrega no seu coração é que vai revelar quem você é, que vai revelar qual é o propósito que você caminha, para quem você serve, qual dos dois reinos, porque só existe dois reinos neste mundo, o reino das trevas e o reino da luz. Se você está em um, automaticamente você precisa sair, deixar de corroborar para que este reino viva, cresça e multiplique para acessar o outro. Seja você das trevas indo para a luz, ou seja você da luz para as trevas. Não há como você servir a dois senhores, a dois reinos ao mesmo tempo. Você pode até pensar que está fazendo algo que não vai atrapalhar a minha vida com Deus, ou a minha vida em Cristo, ou o meu crescimento pessoal, profissional e espiritual.
Não, você está equivocado. E essas pessoas, eu quero deixar um alerta aqui, olhando para você. Se você faz parte de uma dessas pessoas que, sem perceber ou percebendo, está levando o engano adiante para você ter uma qualidade de vida, para você pagar as suas contas, enfim, eu não sei qual é a sua causa. Às vezes você está precisando de dinheiro, às vezes você precisa de comer, de beber, e aí você está propenso, emocionalmente você está abalado para fazer coisas que são ilícitas e desonestas. Aqui, nessa versão, a terceira que eu li, está muito clara, né? O Senhor elogiou o administrador desonesto. Então, para de deixar com que o mundo te oprima ao ponto de você tomar ações e atitudes para prejudicar o próximo. Quem é o próximo? Qualquer pessoa ao seu redor. Ou também através do digital. Você vai acessar um telefone e conversar com essa pessoa. Você vai adquirir dados a respeito dessa pessoa pelos meios da internet, que é possível, e depois você vai lá coagir essa pessoa ou tratar ela de uma forma que ela acredite que você é um interlocutor, você é um mediador legal, e não é. Cuide, porque você está trabalhando para viver na eternidade longe da luz. Longe da luz. Se você não vive na luz neste mundo, neste tempo, será que você vai viver na luz na eternidade? Pare e pense. Pare e pense. Porque o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz não foi em vão e não será em vão no grande dia que haverá de acontecer. Então, eu vou deixar nesse vídeo aqui, talvez eu vou editar, não sei se eu vou conseguir, estou com muitas demandas, mas eu vou te mostrar aqui algumas conversas que essas pessoas fazem aqui durante o vídeo, pode ser que esteja aparecendo agora ou não, que elas fazem de uma forma muito astuta, muito habilidosa para enganar você. Então, todas as vezes, certifique, meus irmãos, certifique que toda vez que você recebe um contato de alguém que não está aparecendo na sua agenda, se aparece na sua agenda o nome dela, a pessoa ali está salva, cadastrada, mas se ela tem uma conversa estranha, falando sobre assalto, roubo, quebra de um aparelho, quebra de carro, que ela precisa de auxílio ali imediato, para pagar um boleto, para enviar para ela um Pix, para ela fazer um socorro, suspeite, meu irmão, suspeite, não aceite fazer qualquer coisa imediatamente, não aceite fazer um Pix, pagar um boleto, que são meios que eles usam, que eu já vi várias vezes, ou até mesmo esse que eu acabei de te falar, fazer uma videochamada falando com você, ele te liga, e aí ele fala que tem que fazer uma videochamada, e a videochamada é como se fosse isso aqui, eu estivesse te ligando agora, você ia ver a minha face, o meu rosto, e eu automaticamente ia ver o seu, tá? A não ser que você não permita, porque tem essa função ali no WhatsApp, você faz a videochamada, mas você pausa a imagem, e aí você fica só trocando a imagem, passando a sua voz para outra pessoa, mas você continua vendo essa pessoa, tá? Ela não vai querer fazer esse tipo de chamada com você, ela vai querer que você compartilhe a tela, porque nesse compartilhar a tela, provavelmente ela vai te induzir a fazer algo no seu banco, e ali, pronto, ali ela vai acessar informações que no futuro, momentaneamente, ou já em breve instantes, ela vai te furtar, te roubar, como judicialmente isso é colocado, eu não sei explicar, mas eu quero te alertar. Isso mexeu muito comigo. E há anos eu pensava sobre isso. Por isso que nós temos tanta dificuldade de fazer aquilo que é bom. Porque fazer aquilo que é bom para o todo, para a sociedade, vai levar tempo, vai levar energia. Você vai ter que se dispor a aprender e capacitar cada vez mais. Porque contagiar é diferente de contaminar. Contaminar, você conta uma piada de mau gosto, principalmente, você faz as pessoas sorrir. Agora, contagiar com quem você é de verdade, a sua identidade natural, não só no físico, mas no espiritual, para que as pessoas acreditem verdadeiramente naquilo que você carrega e naquilo que você está propondo a viver, para que elas invistam em você, é muito difícil. Isso leva muito tempo. Então, estejam alertas, meus irmãos. Não acredite em qualquer balela de conversa via WhatsApp ou numa ligação falando que isso aconteceu, aquilo outro aconteceu e que ela precisa urgentemente de um dinheiro. Não acredite. O que mais tem são pessoas dando esse tipo de golpe. Além outras circunstâncias que as pessoas usam para extrair dinheiro umas das outras. Mas nesse vídeo aqui não cabe. Eu só quero fazer nesse vídeo esse sinal de alerta. Cuidado com os golpes que estão aí acontecendo em muita proporção através da internet. Vigie, porque se está escrito aqui há mais de 2000 anos que isso ia ser uma coisa natural no nosso meio, da nossa sociedade, naquela época, pensa nos dias de hoje e o que virá a ser nos dias de amanhã até que Jesus volte. Será muito pior, muito pior. E eu vou, para finalizar esse vídeo, para você que não conhece a palavra de Deus, as escrituras sagradas, inclusive, eu vou deixar um convite para você. Eu estou lendo todos os livros da Bíblia numa ordem
capítulo por capítulo, em cada vídeo ou em cada áudio. Não sei qual ferramenta você vai me escutar. Então depois procura ali no canal, eu vou deixar de repente aqui na descrição vídeos referente à leitura do livro de Mateus, que já foi iniciado há pouco mais de um mês atrás. Essa história aqui está no livro de Lucas e está falando sobre uma parábola do mordomo infiel, tá? Então um resumo muito breve. Esse mordomo que tinha um senhor, que naquele tempo era muito comum as pessoas que tinham grandes posses, e ainda é hoje, né, em fazendas e etc., ter sempre um homem à frente na liderança, né, de todos os outros funcionários, de todos os outros trabalhadores, para gerenciar essa terra. Okay? E aí esse mordomo, ele foi descoberto que ele não fazia as coisas como devia fazer, ele desperdiçava o que a fazenda produzia, o que esse dono, o senhor dele, vamos dizer, empreendia naquele tempo. E aí, devido a ele ser descoberto no seu desperdício, não fazer o que tinha que ser feito com fidelidade, ele informa para esse mordomo que ele ia ser despedido. E aí esse mordomo começa a pensar numa forma de ele não ficar de mão vazia, porque ele ia ficar de mão vazia, já estava determinado. E aí então, aqui acontece isso que eu estou te falando, no versículo 8, ele está barganhando com um dos devedores desse dono, desse senhor da fazenda que ele tinha, resumindo aqui, hipoteticamente falando para você. E aí ele está dizendo isso no versículo 8, porque ele tinha acabado de fazer acordo com pessoas que deviam o seu senhor, que ia mandar ele embora. Então vai dizer assim: e louvou aquele senhor, o injusto mordomo. Ou seja, ele estava sendo louvado pela atitude que ele fez, de diminuir a dívida que esse outro homem tinha com o dono, que ele não vai trabalhar num pouco espaço de tempo. Louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Aí ele acredita que é prudência. Por que ele acredita que é prudência? Porque aquela pessoa, aquela única pessoa, estava sendo beneficiada. Tá vendo aqui que está saindo de um todo, o bem para todos, para ir para uns, ou para só um, ok? Mas nesse caso aqui era para uns, porque ele estava fazendo a fama dele, esse mordomo infiel, e ainda beneficiando o outro, para ele fazer a fama dele. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Encerra assim o versículo. Agora, perceba, olha que interessante essa nota que eu tenho aqui da minha Bíblia de estudo. Essa declaração conclusiva é toda a moral dessa parábola, como contou Cristo. Os filhos do mundo são mais sábios, entre aspas, são mais sábios, porque a diligência empregada, embora distorcida ou de outro modo, é precisamente o melhor esforço que tem. Ou seja, o que quer dizer isso? Que quando nós estamos fazendo algo propositivamente para benefício próprio ou de uns de forma má, a gente entrega tudo. A gente faz com todo o esforço, porque o benefício é só para mim ou para mais um, ou dois, ou três, vamos dizer assim, hipoteticamente. Mas não é para o todo, para todas as pessoas do meu relacionamento, seja pessoal, interpessoal, e da sociedade que estamos vivendo, porque todos somos cidadãos atualmente neste mundo, apesar dele ser um dia finito. E nós não somos desta identidade. Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E isso vai findar. Tá? Então, ou seja, quando eu faço para o mal e para benefício próprio ou de alguns, eu faço com toda a minha força, com todo o meu ser. Diferente do que, infelizmente, deveria ser a realidade oposta. Nós que somos cristãos, nós que somos filhos da luz, fazermos sempre tudo o que formos fazer com todo o nosso ser. Por isso que o primeiro mandamento é amar o seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Só que essa é a chave que poucas pessoas, ou uma grande parte das pessoas, não consegue virar. Por isso tem tanta dificuldade em suas vidas. Então, finalizando, vou ler novamente. Essa declaração conclusiva é toda a moral dessa parábola. Como a contou Cristo, os filhos do mundo são mais sábios porque a diligência empregada, embora distorcida ou de outro modo, é precisamente o melhor esforço que tem. Porém, com frequência demais, os filhos da luz, embora possuam o que é mais importante que qualquer outra coisa que o mundo possua, não obstante, a maior parte do tempo prestam muito pouca atenção à tarefa de suma importância, que é a de viver para Deus, ou são poucos diligentes quanto a isso. É isso, meus irmãos. Reflita sobre isso. Seja você cristão ou não, seja você ateu ou não, seja você religioso ou não. Eu estou te falando de um princípio que está para todos aqueles que vivem nesse tempo. Se você não quer ser enganado, e se você, melhor do que isso, não quer enganar ninguém mais na sua vida, reconheça
que você está vivendo um caminho torto, um caminho torpe, na escuridão, nas trevas, e que o destino que te espera é terrível, muito pior do que qualquer outra circunstância ou situação que você esteja vivendo, por mais difícil que seja nesse tempo. Reflita sobre isso. E para você, meu irmão, que está vivendo na luz, acredita que está vivendo na luz, se tem vírgulas que precisa ser ajustadas, se ajuste. Porque no grande dia, no grande e terrível dia que virá para todos nós, no grande e terrível dia que virá para todos nós, seres humanos, Deus não vai deixar de ser justo com a injustiça. Em nome de Jesus, pense e pare e reflita sobre isso. Eu te peço de coração. E eu espero que esse vídeo, apesar de ser tão agressivo para uns, mas ele possa levar a mensagem necessária para aqueles que necessitam receber. E nos vemos em breve e num próximo momento. Um grande beijo no seu coração, que Deus continue abençoando e encontrando espaço no seu coração para que o Espírito Santo habite e transforme a sua vida para a honra e glória do nome de Jesus Cristo.